Olha, quando a gente fala em creatina, o que vem na cabeça? Geralmente jovens na academia, né? Mas e se eu dissesse que a ciência está mostrando que esse mesmo suplemento pode ser um aliado incrível para a gente envelhecer com mais força, mais autonomia? Pois é, vamos olhar para a creatina de um jeito completamente novo. Pois é, no fundo é o que todo mundo quer, não é mesmo? A gente quer continuar com disposição para as coisas do dia a dia, manter a cabeça boa, a independência e entender o que pode dar uma forcinha nesse caminho. Nossa, isso é essencial para envelhecer bem, com qualidade de vida. Então, vamos lá. Para começar, vamos falar de um desafio que chega bem de mansinho com o tempo. Sabe, uma daquelas coisas que muita gente sente, mas que nem sempre tem um nome. Sabe quando a gente percebe que a força já não é mais a mesma de antigamente? Ou que para fazer algumas coisas o esforço parece maior? Então, isso é super normal do envelhecimento. A questão é que quando essa perda de músculos fica mais séria, aí a história muda. Vira uma condição que precisa de atenção, sabe? E essa condição tem nome, é a sarcopenia. Entender direitinho o que é isso já é o primeiro grande passo para a gente poder lidar com ela. Para explicar de um jeito bem simples, sarcopenia não é só aquela fraqueza que dá e passa. Não, é uma perda contínua de músculos. E isso acaba atrapalhando a gente a fazer coisas básicas, sabe? Tipo levantar de uma cadeira, carregar as compras. E o mais perigoso, aumenta muito o risco de quedas. Dá uma olhada na diferença. De um lado, tá ali um músculo forte, denso, que é o que nos sustenta, né, o nosso pilar. Do outro, um músculo já mais fraco, mais fino, por causa da sarcopenia. É justamente essa perda que a gente precisa evitar para manter o equilíbrio, a segurança. E o importante é saber que isso não acontece de repente, da noite para o dia. É um processo lento, que geralmente começa lá pelos 40 anos e vai acelerando com o tempo. Mas olha só, isso na verdade é uma ótima notícia. Sabe por quê? Porque significa que a gente tem muito tempo, uma janela de oportunidade enorme para agir e virar esse jogo. E a boa notícia não para por aí. Felizmente, a ciência encontrou uma ajuda que vem da própria natureza para a gente encarar esse desafio. E é aqui que a conversa começa a ficar bem interessante. Bom, e é aqui que a gente precisa quebrar o maior mito de todos. Porque eu sei, a primeira reação de muita gente é pensar: ué, mas creatina? Isso não é coisa de gente de academia, de gente que puxa ferro? Pois é, essa ideia já era. Ficou no passado. Exatamente. As pesquisas mais novas, feitas pensando justamente em pessoas com mais idade, mostram uma coisa totalmente diferente. A creatina, na verdade, se mostrou uma ferramenta e tanto para a saúde na maturidade. E é super importante a gente entender o que é a creatina. Primeiro de tudo, é um composto 100% natural. O nosso corpo mesmo já produz e a gente também encontra em alimentos do dia a dia como carne, peixe. A função dela é basicamente ser uma fonte de energia rápida. Pensa nela como uma bateria extra tanto para os músculos quanto para o cérebro. Então, qual que é a lógica por trás disso? É simples. Conforme os anos passam, a produção natural de creatina no nosso corpo vai diminuindo. Aí a suplementação entra só para repor esses níveis, para devolver para o corpo uma ferramenta que ele já sabe usar. E olha, é uma coisa bem simples, viu? Um pozinho que dissolve fácil na água, sem complicação. E os benefícios, olha, não são só para os músculos, não. Eles vão além. Chegam num lugar que todo mundo quer manter funcionando a todo vapor, o nosso cérebro. Agora, atenção aqui, porque este é o ponto mais importante de todos. A creatina não é pílula mágica, tá? Ela não faz milagre sozinha. Pensa nela como um amplificador. Ela potencializa os resultados do esforço que a gente já faz. Ou seja, ela faz com que aquela caminhada, aquele tempo cuidando do jardim, valha muito mais a pena. Então a gente tem essa ação dupla. De um lado, nos músculos, o resultado é mais força, mais resistência para as tarefas do dia. Do outro lado, no cérebro, que também gasta muita energia, a creatina dá aquele suporte para a memória, para a atenção. É um cuidado de corpo inteiro, para o bem-estar geral. E o melhor de tudo é que não precisa virar atleta profissional para isso, viu? A fórmula é bem simples. É só continuar com as atividades leves, como uma boa caminhada, cuidar das plantas, aí adiciona uma pequena dose de creatina. E pronto. Essa combinação vai ampliar os benefícios do esforço que já faz parte da rotina. Ok, agora a gente vai para a parte talvez mais crucial de toda essa conversa e que precisa de muita, mas muita atenção: a segurança, os cuidados que a gente precisa ter. Regra de ouro número 1. E isso não tem negociação.
Sempre, sempre converse com um médico ou com um nutricionista antes de começar a tomar qualquer coisa. Isso é ainda mais importante para quem já tem alguma questão de saúde, principalmente nos rins, ok? A dose geralmente é pequena e alguns incômodos, como câimbras, podem ser evitados se a gente se hidratar bem. E aqui vem o alerta mais crítico de todos. O jeito que a creatina funciona é puxando água para dentro dos músculos. Para força, isso é excelente. Mas o que isso significa? Que o resto do corpo vai precisar de mais água para compensar. Então, beber mais água não é uma opção, é obrigatório. E a gente vivendo num país quente como o Brasil, especialmente no verão, nossa, esse cuidado tem que ser em dobro. É muito sério. Então fica aqui a reflexão, né? Será que esse composto que é tão natural, tão acessível, não pode ser uma das chaves para a gente ter um futuro com mais força, com a mente mais afiada, com mais independência, com a orientação médica certinha e todos os cuidados? A creatina não aparece como um milagre, mas sim como uma ferramenta inteligente que a ciência comprova para ajudar a construir um envelhecimento mais ativo e muito mais seguro.